E agora é hora de ouvir a palavra de Deus. Ouça e medite. A palavra de Deus que vamos meditar neste momento está registrada no livro de Gênesis, no capítulo de número 39, parte do versículo 2, que diz assim: José que veio a ser próspero. Meu querido amado amigo, irmão, ouvinte, eu quero falar nesta oportunidade sobre prosperidade, sobre o favor de Deus na vida de uma pessoa a partir da prosperidade. A prosperidade, ela se faz necessária na vida de qualquer cidadão. Qualquer cidadão precisa ter a dignidade de poder, usando os seus dons, seus talentos, sua dedicação, seu trabalho, sustentar-se e prover o sustento dos seus. A prosperidade, ela não só é uma promessa, como é também um propósito de Deus na vida de todos nós. E ser próspero, sob o ponto de vista financeiro, está ao alcance de todos. Mas existem as regras de Deus para que a prosperidade se instale numa vida e não apenas passe por esta vida e a carestia volte a reinar naquela própria vida. Porque, vez por outra, uma pessoa é bem-sucedida no negócio, passa a ter uma oportunidade de sucesso e não sabe aproveitá-la. Quando Deus começou a influenciar José, que foi tratado e trabalhado no seu caráter por Deus durante aproximadamente 16 anos, Deus começou a forjar o caráter de José na lealdade, na fidelidade e com um coração aquebrantado. Deus viu que José tinha todas as características e o perfil da pessoa sobre quem ele poderia colocar muito poder, muitos recursos, a prosperidade. Porque Deus sabia que em abençoando José distribuiria, pulverizaria as bênçãos que sob sua responsabilidade estavam. Deus confiou em José porque José deu motivos, razões para que Deus nele confiasse. E a partir de que José conquistou a confiança de Deus, então Deus começou a inspirá-lo. Deus começou a lhe dar ideias iluminadas diante dos quadros e das circunstâncias que estariam acontecendo e que haveriam de acontecer. Deus deu a revelação a José de que as terras, elas seriam férteis por um período de 7 anos, mas que outros 7 anos seriam de carestia, de vacas magras, de necessidades. Não basta apenas a informação. Não bastou para José apenas saber o que estava acontecendo e por acontecer. José começou a se dedicar a aproveitar as informações e fazer das informações um motivo de prevenção, de precaução, de providências. Nós observamos que quando José percebeu que precisava aproveitar os primeiros 7 anos para enfrentar os outros 7 anos de dificuldades, então ele desenvolveu algumas técnicas, sobretudo na área de agricultura. Ele plantou muito mais do que havia necessidade, mas plantou já na expectativa de suprir outros anos, cuja terra estaria estéril.
E ele produziu de uma forma extraordinária. Mas aí ele tinha um outro problema, não bastava produzir, ele tinha que desenvolver uma técnica de armazenamento, e ele não podia usar o sal. Ele teria que desenvolver uma técnica de conservação que evitasse os fungos. E aí ele desenvolveu uma técnica de conservação e armazenamento através da ventilação. José construiu celeiros, armazenou-os de forma que o trigo e todos os cereais pudessem ser aproveitados ao longo de muito tempo. Eles ficariam estocados. Hoje nós temos 2 conservantes fortes, que é o sal e que é o gelo. Esses 2 conservam, mas para o trigo, para os cereais, o gelo não servia, o sal também não servia. E Deus continuou inspirando José. E quando José passou aqueles 7 anos de prosperidade, ele estava preparado para enfrentar outros 7 anos de grande carestia. Mas aí não era só dele o problema era do mundo inteiro. E José, pelo contrário, era a solução para o problema. Mas Deus colocou em José esta revelação e deu a ele as ideias para que ele as colocasse em prática. Porque o mundo todo se voltou para o Egito, porque só lá haviam cereais, alimentos. E aí vem a família de José, aquela mesma família que o havia repudiado, vem e José vence o mal com o exercício do bem, estendendo a mão da misericórdia, da compreensão, da conciliação, e abençoa não só sua família, mas seu povo e outros povos. Eu estou citando o exemplo de José, porque Deus deu a José prosperidade, mas Deus tinha motivos para dar a José prosperidade. Eu pergunto a você, meu caro ouvinte, você quer a prosperidade para quê? Qual é o seu objetivo em Deus lhe abençoando? Será que haverá o sentimento de arrogância, de prepotência? Será que o egoísmo reinará? Olhe, meu irmão, para Deus tomar a decisão de prosperar um homem, uma mulher, ele tem que ter confiança nesta pessoa, para que esta pessoa não desperdice nem o dom, nem a visão, nem a própria oportunidade. Às vezes, a pessoa está numa situação de tanta desvantagem, desempregado, ou às vezes muito mal remunerado. As dívidas se multiplicam e ela é obrigada a passar por muitos constrangimentos. Às vezes tem muito pouco e às vezes até nem tem nada para comer. Às vezes não tem como se transportar. Às vezes não tem como se vestir. Não tem aonde habitar, nem o que colocar dentro da sua habitação. Eu quero lhe dizer, nesta oportunidade, este não é o plano de Deus para a sua vida. Deus pode até te tratar no pouco, que a Bíblia diz, aquele que é fiel no pouco, ele se habilita a ser colocado sobre o muito. Mas a prosperidade, ela não é apenas a atuação de Deus em nos dar recursos financeiros, não. Nós temos que ter prosperidade de caráter para poder dominar o dinheiro e não permitir que o dinheiro nos domine. Para dominar o poder e não sermos dominados pelo poder. Eu, antes de entrar no meio empresarial, na política e na igreja, eu ouvia uma máxima com a qual eu não tinha uma opinião formada, porém hoje eu tenho. Eu ouvia dizer assim, o dinheiro, os negócios, a política corrompem o homem. E hoje eu faço uma outra leitura. O poder, a autoridade, o dinheiro, eles não corrompem o homem.
Eles apenas revelam quem o homem é. Muitas das vezes a pessoa não tem autoridade sobre nada, mas quando passa a ter autoridade sobre um pequeno grupo, aquela pessoa se torna um ditador, se torna uma pessoa agressiva, arrogante, prepotente, escravizadora. Às vezes um grupo pequeno, às vezes uma célula apenas. Às vezes alguém fica responsável por uma portaria, e naquela portaria a pessoa se revela tão arrogantemente, tão autoritária. Na verdade, as oportunidades da vida revelam quem a pessoa é naquele momento, mas nós acreditamos no poder transformador do Espírito Santo de Deus. Por isso, eu quero te dizer nesta oportunidade, que a prosperidade que você tanto necessita, e que Deus também necessita te fazer próspero. E alguém dirá, mas qual é o interesse de Deus em fazer de uma pessoa humilde próspera? É porque Deus pode usar aquela pessoa humilde para que após ser próspera, ela abençoar outros que necessitam de gestos de amor, de gestos de fé. O plano de Deus é que Ele nos inspire e nos faça prosperar, nos faça ganhar muito dinheiro. Este é o plano de Deus. Mas ganhar para poder servir. Tanto é que a própria palavra de Deus diz, mais bem-aventurado é o que dá do que o que recebe. Porque quem tem e se dispõe a compartilhar, este terá por parte de Deus a reposição permanente dos seus estoques de bênçãos. E aquele que passa a receber, ele poderá também se tornar um abençoador. Ele está sendo abençoado, não tem e passa a ter, é abençoado. Mas quem tem e conquista a confiança de Deus, terá muitas vezes mais do que pode consumir, para que Deus possa usá-lo exatamente para ele, distribuir, abençoar, tantos quantos a eles Deus enviar. Meu querido irmão, meu amigo, José aprendeu que ele sempre gastava menos do que ganhava. Ele plantou e colheu muito mais do que ele e o seu povo consumiam. Por isso, ele fez uma reserva, um grande estoque. Tem pessoas que têm raiva do dinheiro. Mal ganham dinheiro, logo procuram dele se livrar. Logo procuram com o que gastar. Recebe o salário e aquele dinheiro fica incomodando tanto que enquanto a pessoa não gasta, não sossega. E depois que gasta, aí fica se perguntando por que gastou. E lá vem o outro mês e tudo se repete. E a pessoa já espera o dia de ganhar só para poder daquele dinheiro logo se livrar. Ela pode não dizer isso, mas é assim que ela faz. José deu uma lição para muitas atuações nossas. Primeiro ele buscou Deus como fonte inspiradora. Depois trabalhou arduamente para plantar, para regar, para colher, para armazenar. Não é fácil. Deus ele dá inspiração. O trabalho da execução é todo nosso. Olhem, quando uma pessoa não tem estrutura, não adianta, porque ela vai botar tudo a perder. 95% das pessoas que acertaram na Mega Sena estão hoje mais pobres do que quando ganharam o dinheiro. Sabe por quê? Porque não tem estrutura para poder fazer com que aquele dinheiro se torne dominado e útil. As pessoas são dominadas e aí desperdiçam. Eu quero te dizer nesta oportunidade que é projeto de Deus te fazer uma pessoa próspera. É projeto de Deus que você tenha
sob seu domínio muito dinheiro. Que você tenha na sua conta corrente dinheiro. Que você tenha domínio, poder sobre recursos financeiros. Tem pessoas que são inteligentes, tem pessoas que são realmente trabalhadoras, honestas, mas não conseguem ter dinheiro. Não conseguem construir um pequeno patrimônio. Não conseguem realizar o sonho de ajudar aqueles a quem ela gostaria de poder socorrer. Às vezes, o filho olha para o pai, olha para a mãe, e vendo as suas necessidades, não pode supri-las, porque não tem os recursos necessários. Às vezes o pai e a mãe veem a necessidade do filho, e lamentam e sofrem, porque não têm condições financeiras de ajudar. O projeto de Deus é que eu, você, o seu povo, seja um povo próspero. Que você tenha não só ascensão ao dinheiro, mas que tenha domínio sobre o dinheiro. Que você ponha o dinheiro a seu uso, a seu serviço e para o bem-estar daqueles a quem Deus, através da sua vida, quer alcançar. Quanto mais Deus tiver influência sobre cada um de nós, mais prosperidade Ele nos dará. Quando uma pessoa não consegue ser próspera, é porque esta pessoa vive como viviam aqueles homens e mulheres que saíram do Egito na direção da terra prometida. Vivem com o maná. O maná é um tipo de bênção que só dá para um dia. Tem pessoas, e não são poucas, que vivem constantemente aperreios e aperreios, dificuldades e dificuldades financeiras. E esta tempestade nunca passa. É contínua a luta pela prosperidade, mas parece que cada vez ela está mais distante. Mas eu quero te afirmar, em nome do Senhor, que a prosperidade é possível na tua vida. Que a prosperidade é possível de fazer parte da tua vida. É possível que a prosperidade seja um instrumento nas tuas mãos para abençoar outras pessoas. Se você quer prosperidade apenas para o seu único usufruto, esqueça, da parte de Deus não virá para ti. Se você quer a prosperidade e está disposto a pagar o preço de ser uma pessoa diligente, uma pessoa bem informada, porque para se ter dinheiro é preciso também se ter informações, é preciso se ter um certo dom de adquirir riquezas. E esta é uma área fácil de a ela acessarmos, porque Deus está de plantão. Quando qualquer pessoa precisa de uma inspiração, basta dizer: Deus, eu estou aqui com este dinheiro que eu ganhei, inspira-me de que forma posso aplicá-lo, de que forma posso realmente multiplicá-lo. Eu conheço muitas pessoas que tiveram grandes oportunidades financeiras na vida e desperdiçaram. Pessoas que tiveram oportunidade de iniciarem uma grande carreira profissional e que também não aproveitaram. Pessoas que receberam heranças, indenizações. Pessoas que tiveram grandes negócios e oportunidades e desperdiçaram. Mas eu digo até para essas pessoas que já tiveram oportunidades, para as que ainda não perceberam as oportunidades, que Deus quer te fazer próspero. Deus quer te fazer uma pessoa que não deva nada para ninguém financeiramente, que não vive o constrangimento de não ter como comprar o seu gás, pagar a sua energia, de não ter como se transportar, se vestir, se educar e até se alimentar. Não é plano de Deus isso. Mesmo para os mais infiéis, mesmo para os traidores de Deus, como foi o caso
daquele povo que ao sair do Egito fez um bezerro de ouro, enquanto Moisés estava estabelecendo os mandamentos nas tábuas. Quando Moisés voltou, aquele povo traía Deus com o bezerro de ouro. Mas mesmo a este povo, Deus deu o maná. O maná era a marca da desconfiança de Deus para com aquele povo. Aquele povo que se armazenasse maná para mais de um dia, apodrecia, fedia, e logo eles eram denunciados de que estavam em mais uma atitude de desobediência para com Deus. O plano de Deus é te dar mais do que tu podes consumir. É fazer conosco o que ele fez com Abraão. É fazer conosco o que ele fez com José. É fazer conosco o que ele fez com tantos outros homens e mulheres. Prosperar, prosperar, prosperar. Mas tudo aquilo para que dominemos. O dinheiro só serve quando ele é dominado. Quando o dinheiro domina uma pessoa, ele não é bom. Ele é escravizante. Ele é escravizador. O dinheiro, ele tem que ser manipulado para o bem e não para o mal. Ele tem que estar a serviço das pessoas e não as pessoas a serviço do dinheiro. Se você, meu irmão, gostaria de realizar esse projeto, para depois da realização desse projeto, realizar um sonho, o seu projeto pode ser uma pessoa próspera, uma pessoa que tenha a dignidade de poder conquistar com seus próprios talentos, dons e muito trabalho. Você pode ter o seu carro, você pode ter tudo o que você precisa para viver com dignidade e ainda uma reserva para poder socorrer aquela pessoa a quem tanto você ama, aquela pessoa a quem tanto você quer estender as mãos. A pessoa que só quer para si, a pessoa que só pensa em si, a pessoa que só faz as coisas segundo as suas conveniências, segundo o seu interesse individual, essa pessoa poderá ser até próspera, mas não desfrutará da prosperidade. São muitos os ricos que são escravizados, que sofrem, que passam tormenta por conta do custo da propriedade. O custo da propriedade é algo terrível. E eu vou dar um exemplo aqui. Eu já dei em outra ocasião. O custo da propriedade é quando a pessoa egoisticamente se sente proprietário de tudo, daquilo que está no seu nome. O proprietário das coisas, ele sofre, e sofre muito. Um dia, um homem alugou um carro. E aí ele passou com aquele carro alugado num buraco e não sentiu nada na barriga. O carro não era dele. No outro dia, ele passou no mesmo buraco com o carro dele. E ele sentiu uma dor terrível com o baque, porque o carro era dele. Nós temos que administrar os recursos com a responsabilidade de um mordomo, não de um proprietário. Porque o sentimento de propriedade, de posse, escraviza a pessoa. Mas o sentimento de mordomia, do mordomo, daquele que cuida com zelo, com esmero, com dedicação, mas sabe que não é seu. Tudo está a serviço do seu Senhor. O mordomo é assim. Ele cuida da casa e ele desfruta de tudo da casa. Ele zela, ele limpa, ele faz com que aquela casa esteja sempre um brinco. Ele cuida como se fosse dele, mas ele sabe que não é dele, é do Senhor. Nós temos que ter a atitude de um mordomo. E Deus vai depositar sob nossa responsabilidade, colocar até no nosso nome, bens, propriedades, dinheiro, mas a gente sabe que tudo aquilo não nos pertence individualmente, exclusivamente. Aquilo é para o que for útil, para nós, para os nossos, para a obra, amando de Deus. Temos que entender que na condição de mordomo, iremos administrar, amando de Deus, muito mais do que
se quisermos ser proprietários exclusivos de algumas conquistas que possamos obter. A palavra de Deus diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se alguém quer edificar a prosperidade na sua vida, pode ter certeza, você vai precisar de Deus. A prosperidade sadia, a prosperidade que não te rouba a paz ao deitar para dormir, a prosperidade que te faz ser útil, a prosperidade que te faz ter acesso e direito a muitos bens de consumo e que te faz brilhar aos olhos daqueles que veem o que Deus por nós faz. Essa é uma prosperidade sadia. É esta a que Deus tem para a tua vida. Deus quer te fazer próspero. Nós temos muitos exemplos aqui na palavra de Deus, de homens a quem Deus prosperou. E o termo é exatamente este: Deus prosperou José na terra do Egito. Deus prosperou Abraão na terra de seus pais. Deus, ele pode prosperar uma pessoa. Deus prosperou Esther no reino do rei Assuero. Deus pode te prosperar. Deus pode me prosperar. Deus pode nos prosperar. Depende para que queremos a prosperidade. Se você tiver sabedoria para sempre gastar menos do que ganha, se você tiver sabedoria para aproveitar as informações, a tecnologia e trabalhar muito, você pode ser uma pessoa próspera. Se você disser: Deus, não te roubarei os dízimos, Deus, não me omitirei de ofertar, quanto mais a tua obra, quanto mais as pessoas de mim precisarem, não taparei meus ouvidos para aqueles a quem eu possa abençoar. Se nós conquistarmos a confiança de Deus, conquistaremos a chave do cofre de Deus. Conquistaremos, mas não basta apenas uma atitude espiritual. É preciso o uso do nosso potencial. Tem pessoas que pensam e diriam assim: bem, então, já que Deus pode me prosperar, eu vou passar 24 horas do dia orando e a minha poupança estará sendo acrescentada. Eu oro e Jeová Jireh encherá, abarrotará a minha conta no banco. Olha, tu vais acordar mais liso do que mussum ensaboado. Na verdade, Deus nos dá todos os meios e nos dá todos os mecanismos para que, entendo uma boa motivação, é a motivação que faz com que Deus nos prospere. Mas nós temos que usar a nossa capacidade de criar, a nossa capacidade de empreender, e tudo isso com muito trabalho. Na dúvida, o Senhor é conselheiro. Você está em dúvida sobre que tipo de negócio? Você está em dúvida sobre que tipo de parceiro no negócio, se tiver parceiro? Você está em dúvida? Deus é o conselheiro. Duvidou? Orou. Deus revelou. Revelou? Você vai e trabalha. Trabalha. Trabalha com diligência. Trabalha com ousadia. Trabalha com honestidade, com correção. Trabalha com seriedade. E Deus vai te prosperar. Eu estou falando da forma como Deus prospera. José, ele foi diligente, ele aproveitou a tecnologia, que eu acho que até eles mesmos criaram. Ele economizou durante 7 anos e teve como enfrentar os outros 7 anos de profunda carestia. Mas tem pessoas que sabem que amanhã vai ser um dia difícil e dizem assim: eu vou gastar logo é tudo que eu não sei se eu vou viver amanhã. E aí a pessoa dá o azar de viver amanhã. E aí o amanhã dela vai ser amargo. Aí ela vai dizer: Deus, tu me deste vida. E aí Deus diz assim: eu te dei vida, mas tu consumiste ontem tudo que era para te consumir hoje. E aí a pessoa vai dizer: poxa, Deus, me abençoe. Eu te abençoei.
é que tu não soubeste dosar a bênção. Consumiste toda a bênção num dia. E hoje estás aí, numa situação de grande desvantagem. Esta é a palavra, meu irmão, que eu trago para o teu coração. Deus quer te fazer uma pessoa próspera. Aprende aonde depositar, aonde investir o teu talento, o teu dom, o teu recurso, e que a tua motivação seja ser um mordomo de Deus. Deus, quanto mais dinheiro, quanto mais prosperidades colocares sobre minha responsabilidade, mais eu te servirei, mais eu abençoarei pessoas, mais eu abençoarei a tua casa, mais eu investirei no reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Vamos orar agora em favor da prosperidade da sua vida e da sua casa. Querido Deus e Pai, na condição de teu filho, a quem o Senhor tem abençoado e prosperado, eu também, ó Deus, abençoo cada um dos ouvintes. Assim como José tem nos abençoado com seu exemplo, com seu testemunho, assim como tantos outros homens e mulheres a quem o Senhor tem prosperado, assim também eu te peço que prospere esse por quem agora eu oro. Eu te peço, Deus, que a prosperidade seja uma forma de oportunidade que o Senhor dê a cada um dos que recebe esta oração. Abre uma porta, Deus. Abre, ó Deus, esta oportunidade, para que, tendo a motivação de um mordomo, de usar aquilo que sob nossa responsabilidade o Senhor colocar, para o bem das pessoas, para o do teu reino, da tua obra. Pai, em nome de Jesus, inspira-nos, dá-nos, ó Deus, a visão, a ideia, a revelação, dá-nos a determinação, ó Pai, e que as nossas atitudes possam conciliar todas essas virtudes que de Ti vêm em nossa direção. Pai, nós queremos ter prosperidade para suprir muitas vezes mais do que a nossa necessidade. Não queremos o maná, Deus, não. Não queremos o mínimo e o suficiente, não. Nós queremos ser mais abençoados, dando do que recebendo. Nós queremos ter o prazer, ó Deus, de poder contemplar aqueles a quem o Senhor a nós enviar com a Tua bênção, que está sob nossa responsabilidade. Queremos compartilhar, Deus, a palavra, a oração, mas também o gesto real. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor faça deste homem um homem próspero, um homem que viva com a dignidade de quem honra seus compromissos e ainda é capaz de ser generoso com aqueles que venham a passar momentos de necessidade. Pai, eu te peço que possamos abençoar aqueles que de nós dependem ou aqueles que de nós venham a precisar. É para isso que queremos a prosperidade, e queremos muita prosperidade para podermos te servir através dela. Queremos dominar a prosperidade, não queremos escravizar-nos na prosperidade, não queremos que o dinheiro nos domine, que dite nossos costumes, que barateie as nossas convicções, não. Nós queremos, ó Deus, que o dinheiro esteja a teu serviço, a serviço do teu reino, para atender e contemplar aqueles que de ti vierem a necessitar. Pai, em nome de Jesus, abençoamos com a bênção da prosperidade, da oportunidade, aqueles que agora recebem esta oração, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém e amém, Senhor. Tu cumprirás o desejo do meu coração, se eu te buscar.